Olá, você que sempre acompanha os vídeos do Portal Infelim aqui no canal do YouTube. Como foi prometido no último vídeo, vamos produzir bastante material aí para você estudar durante esse período de quarentena. Primeiro gostaria de falar para você, aluno de terceiro ano, de cursinho pré-vestibular, você que vai prestar o Enem esse ano, está preocupado também com outros vestibulares e está aí, sem saber como vai ser a prova, quais serão os dias, as datas vão ser adiadas, como vai funcionar o vestibular esse ano. Nós aqui do Portal Infelim estamos pesquisando muito esse assunto e em breve vamos lançar vídeos e também textos lá no nosso portal para explicar melhor isso. Estamos pesquisando, vamos levantar todos os dados e não vamos deixar vocês na mão. Só gostaria de pedir para que vocês tenham calma e continuem obedecendo aí as normas de ficar em casa e todos os outros cuidados necessários. Isso está correndo para todo mundo, então você não vai ser o único prejudicado, todo mundo está nesse barco junto. E vamos encarar esse desafio. E vamos trazer todas as informações para você não ficar aí desesperado, se descabelando sem saber como vai ser. No último vídeo eu tratei sobre geografia e o coronavírus. Trabalhamos aí os conceitos de globalização do Milton Santos, espaços opacos, espaços luminosos e como isso contribuiu para que uma doença que surgiu lá no importante centro urbano da China se tornasse uma pandemia global. Agora, nesse vídeo, vamos entender um pouco os impactos do coronavírus no Brasil e como a organização do Estado brasileiro tem influenciado na luta contra o coronavírus. É importante lembrar que o Brasil é uma república federativa. A nossa organização político-administrativa do Estado ele está presente lá no artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Esse artigo ele coloca, por exemplo, a questão da capital ser Brasília e também trata aí, como por exemplo, a divisão dos estados mediante a votação da população, como ocorreu, por exemplo, em 2011, quando o Pará rejeitou a divisão em 2 novos estados ali, seriam 3 então, Pará, Carajás e Tapajós. Isso está previsto lá no artigo 18 da Constituição Federal, a repartição de estados. Mas nós podemos falar aí do chamado Pacto Federativo. O que seria o Pacto Federativo? Bem, como eu já falei anteriormente, o Brasil é uma república federativa, então ele tem unidades federativas, São 26 estados e mais o Distrito Federal que compõe a nossa república, compõe o nosso governo, nossa maneira de organizar o Estado. O que acontece? O Pacto Federativo ele determina as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos de atuação de cada uma das unidades da federação. O Pacto Federativo também define como as receitas arrecadadas serão direcionadas, existindo aí despesas obrigatórias, despesas vinculadas e despesas discricionais. Por isso, o Pacto Federativo tem sido muito discutido, inclusive existe uma proposta de emenda à Constituição que altera o Pacto Federativo. Essa proposta foi defendida pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, no qual ele fala dos 3 Ds: desobrigar, desindexar e desvincular. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Por que estamos falando aí do Pacto Federativo e da obrigação de cada um dos entes? Bem, esta semana saiu um resultado de uma pesquisa realizada pelo Datafolha, onde os governadores dos estados foram muito melhores avaliados do que o presidente da República, Jair Bolsonaro, no combate ao coronavírus. Bolsonaro, que andou, num primeiro momento, minimizando a gravidade da pandemia, falando que se tratava apenas de uma gripezinha e até tomando atos irresponsáveis, como convocar manifestações, comparecer a manifestações, cumprimentar, abraçar, beijar pessoas durante manifestações em um período onde o mundo inteiro já alertava para os perigos do contágio do coronavírus e, além disso, demorou a tomar as ações com o governo federal. E aí o que ocorreu? Os governadores dos estados foram lá e tomaram as medidas necessárias de maneira mais rápida. Alguns declararam quarentena, proibiram a circulação de pessoas, tomaram medidas enérgicas e necessárias no combate ao coronavírus. Os governadores ignoraram as críticas e continuaram trabalhando, deixando até de lado a guerra ideológica. É só lembrar que, por exemplo, governadores de esquerda, como Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte e Flávio Dino do Maranhão, até mesmo governadores de direita, como Wilson Witzel do Rio
e João Dória de São Paulo estão trabalhando de maneira articulada, trocando informações e buscando combater aí o coronavírus. Isso porque uma federação tem algumas características. Quais são as características aí do federalismo no Brasil? Está aqui nesse PowerPoint que eu acho que você conhece ele de algum lugar, né? Resolvi usar ele aí. Vamos lá. Uma das características é a descentralização política, quer dizer, eu tenho isso descentralizado nos estados e nos municípios. É importante lembrar que não é uma hierarquia. Significa o quê? Que o governador tem a sua autonomia, assim como o prefeito. Eles não estão aí uns sujeitos aos outros. Eles têm as suas autonomias aí estabelecidas pelo Pacto Federativo. Outra questão é justamente relacionada a isso, é a repartição de competências. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos aí sobre o que é uma competência do governo federal, o que é uma competência do governo estadual e o que é uma competência do governo municipal. É importante lembrar que também o pacto tem a Constituição como rígida base jurídica. E você não tem aí o direito de secessão, quer dizer, nenhum estado pode querer se separar, tornar uma nação independente. Escutou isso, gauchada? Outra questão é a soberania do Estado Federal. O Estado Federal é soberano. Nenhum Estado, por exemplo, pode ter uma lei aí que seja menos restritiva do que a lei federal. Outra questão é o direito de intervenção, como ocorreu no Rio de Janeiro, com aquela crise de violência em 2018, quando o governo federal decretou intervenção federal no Rio de Janeiro. E é lógico, isso atrapalhou um pouco porque freia o Congresso. Nenhuma mudança na Constituição pode ser realizada quando algum estado da federação está sobre intervenção. Outro fator é a auto-organização dos Estados-membros e os seus órgãos representativos, como as câmaras de deputados estaduais aí nos entes federativos. E lembrando que todos aí são guardiões da Constituição e tem a repartição de receita entre aí, federal, estadual e municipal. Já que eu citei, é bom explicar qual é a função de cada um dos entes aí da federação. O governo federal é responsável, por exemplo, pela defesa nacional, também é responsável por emitir papel moeda, é responsável pelas telecomunicações e na educação ele define os parâmetros curriculares nacionais. Já as unidades federativas, ou seja, os estados, são responsáveis pela infraestrutura, pela segurança. É só lembrar que a polícia militar ela é estadual, cada estado tem a sua polícia militar. Outra questão é o transporte metropolitano. Onde eu tenho regiões metropolitanas, o transporte metropolitano é a obrigação do Estado. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, o metrô é a obrigação não da prefeitura da cidade de São Paulo, mas do governo do Estado de São Paulo. Outra questão aí é a educação. O nível médio é responsável aí dos estados. E quando falar de município, a gente sabe que, por exemplo, o transporte municipal é aí uma função do município, assim como a coleta de lixo e a educação básica. Então, eu tenho aquela repartição das responsabilidades também, não são só as receitas. E graças a essa autonomia que estados e municípios têm, a nossa situação não é tão grave. Muitos prefeitos e governadores agiram de maneira enérgica, promovendo aí a chamada quarentena. Resta você obedecer e ficar em casa e manter os seus estudos aqui no nosso canal do YouTube e também lá no portal do canal Infenem. Fico por aqui. Até um próximo vídeo.